falar sobre teoria da evolução. O que tem a ver com as escrituras? Nada, né? Porque a teoria da evolução é uma religião. O nome já se diz, darwinismo, né? Ou seja, religião daqueles que acreditam em Darwin. Diferente do que se prega até em meios evangélicos, Darwin não se converteu da sua fé, não no Criador, a fé que ele tinha em si mesmo. Então temos aqui, de onde surgiu a teoria da evolução? Ela surgiu desde Aristóteles, né, que já tinha ensaios sobre essas coisas, e o vô de Darwin e outras pessoas começaram a criar, e essa doutrina, esse ensinamento maligno, tomou corpo. Eu queria só fazer um paralelo aqui entre a psicologia e o evolucionismo. A ciência da psicologia, supostamente ciência, que eles chamam de psicologia, que é estudo do comportamento humano, né, e supostamente eles dão solução para alguns problemas. Cabe lembrar que a psicologia hoje que solta os bandidos. Quando você vê um bandido que saiu por bom comportamento e voltou a praticar o crime, foi um psicólogo que liberou ele para sair da cadeia. Não é nem o juiz, é o psicólogo. Então ele tem, mas só que não é provado, né? Porque o cara sai da cadeia e volta a fazer a mesma coisa. Sai por bom comportamento e volta a fazer a mesma coisa. Hoje a psicologia está querendo colocar a pedofilia como uma doença. Vai virar um caos daqui uns dias. Como aconteceu com o viadismo e o baitolismo, que eu chamo de baitolismo e viadismo, que é o homossexualismo aí, estão querendo impor as forças para as pessoas. A psicologia tem um grande papel na religião do anticristo, né? Eu acredito mesmo assim que a psicologia, ela é ela é a religião dos amantes de si mesmo. Os amantes de si mesmo recorrem à psicologia para suprir suas vontades, ela está em total acordo, né, com a teoria da evolução e com o ateísmo moderno. O que é o ateísmo moderno? O ateísmo é o seguinte, eu defini aqui. O ateísmo, o que é ateísmo? É a ideia de que o universo não era nada e um monte de nada explodiu e criou tudo. É a base da teoria da evolução. O que a teoria da evolução tem a ver com o ateísmo? Tudo. Ela é ateísta. E o que ela tem a ver com a psicologia? Tudo. Quem promove essas ideias são a psicologia moderna, né? Que coloca todo mundo com uma grande experiência e tal. O xamã, o psicólogo, ele é o xamã do amante de si mesmo. E a psicologia é a religião dos amantes de si mesmo. E o xamã, o xamã era um bruxo, né? Em terceiros povos, eu pus aqui. O psicólogo, o xamã. O xamã, entre certos povos, é uma espécie de sacerdote que recorre a forças e entidades sobrenaturais para realizar curas, adivinhações, exorcismos, encantamentos, etc. Mágico que supostamente em transe pratica adivinhação e presta cuidados médicos, ou pajé. O dicionário Aurélio fala sobre isso. Então, o xamã era uma espécie de conselheiro. Por que muitos pastores, padres e religiosos fazem curso de psicologia? É obrigado eles fazerem. Porque estão na mesma... Repare que os discípulos não faziam isso. Eles rejeitaram esse tipo de tratamento. Quando tentaram fazer deles... Quando Paulo cura aquelas pessoas e tentaram fazer deles homens grandes, xamãs, eles recusaram.
Uma prova disso é que eles não morreram do jeito que morreram os discípulos, né? Qual que é a estrutura básica da psicologia? É o naturalismo. O que é o naturalismo? O naturalismo ele pressupõe que o universo possa ser explicado inteiramente através de processos naturais, que é a teoria da evolução, rejeitando a ideia do Criador, que se encontra em Gênesis 1 e 2. E nesse ponto, a psicologia ela se assemelha com o naturalismo porque ela aceita o darwinismo. Então ela tenta explicar o universo e as coisas criadas por essa ideia aí. Então vamos lá. Materialista, outra pressuposição no que ela se baseia. Ela se supõe, ela tem uma pressuposição, ela pensa que é isso, entendeu? Ela se baseia nisso, ela tem a base dela firmada nisso. O naturalismo, o materialismo, ou seja, a matéria física é a realidade do universo, ou seja, o homem, a carne é a realidade. O psicólogo materialista crê que o que vemos é o que obtemos, ou seja, como um bom ateu não acredita em Deus nem no mundo espiritual. O ateu, o psicólogo, ele diz que o que existe é isso. Não existe demônio, não existe Deus. Como um bom ateu, o psicólogo ele prega isso. Só o que existe somos nós, a nossa realidade. Embora agora eles estão falando de ETs, que não são materiais, né? Muito bom saber que eles não acreditam em nada que está na Bíblia, né? Mas que está nos livros da Shirley MacLaine, eles acreditam. Que está no livro do Paulo Coelho, eles acreditam. Então a primeira base da psicologia é o naturalismo, ou seja, o darwinismo, que tudo veio existir processos naturais. Materialismo, tudo que existe é só o que a gente vê, não existe espiritual. Reducionismo, eles pressupõem que o ser humano pode ser explicado reduzindo-os a processos biológicos e químicos. Ou seja, não existe uma moral. O que você acha que é certo, é você que acha. O outro acha que é errado e por assim vai. Cada um... É aquela velha lei de Telema, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Só que eles vêm com outro nome, né? Então é o reducionismo, ou seja, reduzir o ser humano a processos físicos e biológicos, e químicos. Ou seja, tudo que o homem faz provém das reações do seu corpo químico e físico. Não há Deus, então não tem que dar satisfação para ninguém. Ela também se baseia sobre o determinismo. O que é isso? Que todas as atitudes humanas e o seu ambiente são causados por determinação ou predestinação. Logo, rejeita a liberdade, a dignidade e a moralidade, etc. Seu comportamento é predestinado por outras coisas. Aqui abre-se um parêntese para saber de onde o calvinismo tirou essa ideia, né? Que nasceu na mente de Satanás. Ou seja, todas as atitudes humanas do ambiente são causadas por determinação e predestinação. De Deus não é, porque a diferença aqui com o calvinismo é que eles não acreditam em Deus. Mas aqui eles falam que o homem não tem escolha. Ele faz aquilo porque nasceu biologicamente para fazer aquilo e outras coisas. Então, como falamos, a gente se baseia no naturalismo, materialismo, né? Porque o naturalismo aqui, ele pressupõe que o universo pode ser explicado, né, através de processos naturais. Nessa parte eles rejeitam Gênesis 1 e 2, então se compara com o darwinismo. Materialismo, que a matéria é o que existe. Reducionismo, ou seja, processos biológicos e químicos. Determinismo, que o que determina é uma predestinação. Evolução, o que eles mais se assemelham com a evolução é isso. A falsa ciência que busca explicar a causa do universo sob a ótica do macaco Darwin. E outra coisa, o empirismo. O sexto. O que é isso? Se baseia nos métodos científicos para explicar a vida. Só que o empirismo é baseado em fatos que você vê e comprova. A evolução não se pode comprovar. Não se vê uma ameba se transformando em, por exemplo, o dinossauro, né? Eles dizem que o dinossauro existiu, eu não creio.
As escrituras não falam disso. E diz, por exemplo, que uma ameba se evoluiu até um dinossauro. Mas a ameba existe hoje, o dinossauro supostamente não existe mais. Porque nunca existiu, né? Então, que efeito de evolução era esse? Para trás, hoje os dinossauros não existem mais, na ótica deles, e as amebas existem. Uma vez que as amebas evoluíram até animais. E o Tiranossauro Rex era uma galinha. Só que a galinha existe hoje, o Tiranossauro Rex não existe mais, né? Então, mais uma coisa, né? E esse empirismo deles é falso. O relativismo, ou seja, tudo é relativo. Não tem absoluto. Só que você vê que você acredita nisso piamente. Você acredita na psicologia que ela é a verdade? Eu acredito. Mas você diz que é relativo. O que é verdade para você, aquela velha lei de Telemo, o que é verdade para você, para mim não é. E depois vem com a outra pressuposição de, então você vê que eles estão num caminho sem volta. Acreditam na predestinação, acreditam que tudo é você que faz a lei, depois agora acreditam que tudo é relativo, né, que não há certos ou errados, verdades ou mentiras, aquela velha história, né? Não, por consequência não existe Deus e não existe o mal. E o humanismo, né, que é uma doutrina que hoje é muito pregada pelos evangélicos, como Edir Macedo, e esses outros que seguem a sua linha, Edir Macedo, Soares e outros mais, ele pressupõe que o homem é a coisa mais importante do universo, assim criado por eles. E supostamente Deus não existe e o homem é Deus para si mesmo, podendo fazer o que bem entende. Já vimos onde isso acaba, né? Já vimos nas grandes civilizações que tiveram antes que os seus governantes começaram a impor essa prática e caíram. Roma é um dos impérios mais que a gente pode colocar aí como o Império Grego também, que as pessoas eram livres desse jeito que é hoje e não existe mais esse império na sua totalidade. Sexta, empirismo. Sétimo, relativismo. Oitavo, humanismo. E nono é o ocultismo. Por quê? Eles dizem que não acreditam em Deus e nada espiritual. Só que praticam regressão de vidas passadas, né? Viagem até o ventre. Ou você foi rejeitado no ventre da sua mãe. Aí fazem uma suposta viagem astral lá pro ventre, que isso chama-se ocultismo, né? Esses métodos são usados muito pelos evangélicos, ditos evangélicos. E eu concluí aqui o seguinte: a psicologia atual é um monstro sem rosto e coração. Veja bem, a psicologia avalia presos, criminosos e os põe de novo nas ruas para cometer os mesmos crimes. O psicólogo que avalia o candidato a entrar na polícia. Ele incentiva o divórcio, o aborto, o bichismo, o homossexualismo, a pornografia e todas as outras práticas da chamada ciência. A chamada ciência da psicologia abona suas práticas. Podemos concluir que a psicologia é a religião do ateísmo e do anticristo. A psicologia é um parceiro do darwinismo e a mãe de todos os crimes contra o homem. Então, a psicologia ela anda de mãos dadas com o mundo. Um crente pode ser psicólogo? Não. Um crente ele pode aconselhar um outro irmão? Pode, nas escrituras. Mas ele tem uma vida baseada nas escrituras, ele pode aconselhar. Para que Deus possa tomar conta da vida da pessoa, não uma suposta pessoa. Engraçado que eles dizem que não há nada, tudo é relativo, mas a verdade do psicólogo é a verdade. Então tem hora que essas coisas parecem ser, deixam eles mais doentes e loucos. Mas lógico, isso é porque não tem Deus, não buscam a Deus. Os psicólogos desse mundo, tanto chamados evangélicos como não, eles não têm Deus no coração. Assim, a expressão não tem Deus no coração é até uma expressão estranha. Mas eles não vivem com Cristo na sua vida. Eles rejeitam a Cristo, rejeitam o Salvador, por consequência rejeitam toda a Escritura e ficam procurando soluções para os seus problemas. Então a teoria da evolução passa muito pela psicologia. A psicologia moderna ela anda de mão dada com a teoria da evolução. Por exemplo, se hoje você questionar que a Terra é uma bola, você é tido como um louco.
Mas isso aí, a verdade não é relativa? Eles falam que a verdade é relativa. Mas quando você toma um partido contra eles, já não é mais já não é tão relativa. A verdade deles é verdade, a sua verdade é mentira. Então, é até difícil para explicar. Mas para eles a verdade é relativa até você questionar eles. Eles são a verdade total. Só que não tem verdade, só eles. Então é complicado. Só que a teoria da evolução do Darwin, que na verdade ele ficou com o título de pai da teoria da evolução, porque ele juntou as ideias do avô dele e de outras pessoas. É terrível, tem o aparato da psicologia moderna, da ciência moderna, que a Bíblia chama de falsamente chamada ciência. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Eles dizem que não. A psicologia vai... Engraçado que se eu chegar lá no médico da psicologia, eles usam muito prática oriental, prática do budismo, do hinduísmo, né? Dizem que não são religiosos. Eles usam a acupuntura, essas coisas todas aí, prática de regressão, do espiritismo e tal, mas dizem que não são contra a religião. Só que se eu falar que eu creio na Bíblia, ele vai falar que tem um problema comigo. Se eu falar que sou espírita, ele fala que não tem problema. Se eu falar que sou testemunho de Jeová, não tem problema. Se eu falar que sou mormon, não tem problema. Mas se eu falar na Bíblia, em Jesus Cristo, aí pronto. Aí ele dá um pulo dessa altura. Porque é o diabo que está atuando na vida dele. É uma pena que essas pessoas não queiram se converter. A nossa oração é para que os psicólogos abram a mente para que o Evangelho entre. Não abram a mente para que essas doutrinas demoníacas que têm entrado através deles no mundo e através do darwinismo, que a psicologia, tem gente que vai tentar falar que eu estou falando é loucura, mas a psicologia, o darwinismo e o ateísmo moderno, ele passa muito pela psicologia, pelos ensinamentos psicológicos de hoje. Praticamente o psicólogo é um Deus. Ele resolve todos os problemas das pessoas. Só que o mundo está de mal a pior. Criminalidade crescendo, aborto crescendo, homossexualismo desenfreado, pai contra filho, filho contra pai. O homem é o problema. E eles tiram o problema do homem. A psicologia, ela é o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso problema é não reconhecermos que somos pecadores e não voltarmos para Deus. A psicologia diz o contrário. Nós temos que reconhecer o nosso eu interior para que a gente possa fazer isso. A Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. A psicologia diz que não. Precisamos ter uma nova motivação. Porque somos bons em si mesmos. Não somos. A Bíblia diz que longe de Deus todos nós não valemos nada. Por que não valemos nada? Porque deixamos o Criador de lado. E o homem não foi feito para viver sem o Criador. Então, a psicologia passa muito por a ser o substituto de Deus. Eu creio que a psicologia é a religião do anticristo, está provado mais do que por A mais B, que a religião do anticristo é a psicologia, que a religião toda aceita hoje como não religião, mas como ciência, mas não é. É uma religião, tem as mesmas características de uma religião. Tem um padre, ou pastor, que é o psicólogo, tem um livro de coisa que é o livro de Karl Marx, de Freud, de Carl Jung, de outros psicólogos famosos, que é a Bíblia deles, né? E o próprio Freud, ele tinha contato com os demônios, ele fala. Anjos e demônios que vinham falar com ele, que chamavam de espíritos guia, que vinham conversar com ele. E a psicologia esconde isso das pessoas. Mas a psicologia foi baseada nessas coisas, essas teorias aí. Então o que nós queremos dizer aqui? As escrituras são a verdade para o homem. As escrituras são a verdade para o homem. Gênesis dá-nos o relato do problema do homem. Se os homens fossem sinceros consigo mesmo, eles liam Gênesis, porque há anos, milênios, né? Há anos,
o homem seguiu as escrituras, mesmo as civilizações a civilização que nós temos hoje, o conceito de hospital, o conceito de não como está hoje, né, mas ainda é perto do que tinha antes, né, dizendo que aquela mulher gastou tudo que tinha e não conseguiu ficar curada, porque a medicina sim evoluiu sim em muitas áreas, mas a concepção de ajudar as pessoas, né, de ter asilos e casas de recuperação e de hospitais públicos, isso vem do cristianismo. Eles não reconhecem, mas vem do cristianismo. O cristianismo, por assim dizer, não como religião, mas como fé propagada no mundo, né? O catolicismo se apossou de muitos hospitais e de muitas escolas, mas por interesse no dinheiro, né? A maioria dos hospitais que são controlados pela Igreja Católica, eles são particulares, as escolas também. Já o conceito de ajudar o próximo, de criar lugares para cuidar das pessoas, foi o cristianismo que trouxe, foi a fé cristã que trouxe. Não o catolicismo, a fé cristã. Quando os soldados voltavam das guerras, com as pernas cortadas, às vezes morrendo, eles eram jogados pelos... Não tinha seguro-desemprego naquela época, não tinha assistência à saúde, eles eram jogados, e os cristãos que começaram a cuidar. Ouviram a ordem de Jesus de amar o próximo como a ti mesmo e começaram a cuidar das pessoas com doenças, as pessoas que vinham das guerras, as viúvas e aqueles que eram desamparados. E o conceito de seguro-desemprego, essas coisas todas, foi Deus que deu conhecimento a homens para que tivesse... E a mentalidade do Novo Testamento, as pregações de Jesus mudaram o pensamento dos homens. Lógico que hoje o homem está regredindo, está começando a deixar de lado isso, né? Se nós lemos aqui que o problema do homem aqui, ó, olha o que Deus diz para ele. No capítulo 3 de Gênesis, que é todo o problema do homem, se resume a isso. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. A mulher disse à serpente, nós podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas Deus disse que do fruto da árvore do bem que está no meio do jardim não comeremos, nem tocaremos nele, para que não morreremos. Mas a serpente disse à mulher, por certo você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que comereis desse fruto, vossos olhos serão abertos e sereis como Deus, conhecendo o bem e do mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e também comeu. E ambos os olhos foram abertos, souberam que estavam nus, pelos que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouvindo Deus, a voz do Deus que passava pela tarde no jardim, o homem e a mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou ao homem e lhe disse, onde está? O homem respondendo disse, ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus lhe perguntou mais uma vez, quem te mostrou? Não, Deus lhe perguntou mais, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da que te ordenei que não comesse? O homem respondeu a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, que é isso que fizeste? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, tu serás maldito entre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais selvagens andarás sobre o teu ventre, e comerás pó da terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a descendência da mulher, e ferirá a cabeça, e a sua descendência. E essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. E disse a mulher, multiplicarei grandemente a dor e a sua conceição, e darás luz a filho em dor, e teu desejo será para o teu marido, e ele dominará sobre você. E disse Adão, porque obedeceste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, a terra é maldita por sua causa. Com o sofrimento comerás de todo dia da tua vida. E te produzirá espinhos e cardos, e comerá ervas do campo, comerá o teu pão com o suor e o teu rosto, até que voltes para a terra, porque fostes tomado dela, porquanto é pó, e voltará ao pó. Entendeu? Esse é o problema. Vemos aqui que o primeiro psicólogo aqui, relatado, né, nem foi Freud, foi a cobra. Ah, mas isso aí é um relato fabuloso, é uma fábula, porque uma cobra falando com um homem. O Big Bang, 14 bilhões de anos, macaco virando gente.
Então vem falar de fábula não. Não vem falar de fábula não. E conversar com os espíritos, igual o Freud. Não vem falar de fábula não, que 14 bilhões de anos atrás, massinha cinzenta virando água, que depois virou um girino, que depois virou uma galinha com pata de camelo. Então, se for falar em acreditar em fábula, a teoria da evolução é muito mais fábula do que a da escritura. Voltar ao ventre da mãe é muito mais fábula do que crer nas escrituras. Então, o primeiro psicólogo aqui foi a cobra. Olha só o que ela disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim astuta. Porque não foi isso que Deus disse. Torceu a palavra de Deus. A psicologia faz a mesma coisa. Não é desse jeito. Uma pessoa chega lá com um problema no casamento. Olha, eu tô tendo uma queda por um homem, vice-versa, mulher por um homem por uma mulher. Estou tendo desejos homossexuais. A psicologia, não reprima isso em você. Na verdade não é assim, você tem que deixar fluir. E a Bíblia diz que é o contrário. A mulher aqui estava olhando já. E o psicólogo aqui incentivou ela a fazer, que era a cobra. E jogou dúvida sobre a palavra de Deus. A psicologia joga dúvida sobre a palavra de Deus. Não vem falar de questão de fé, porque para quem acredita que viveu há 14 bilhões de anos atrás, o que é alienígena, a Bíblia é muito menos fantasiosa, se a gente for colocar assim, tá? Então, vamos lá. Olha só o que ela disse. Porque Deus, mas a serpente disse: por certo não morrereis. Ou seja, ela sabia que se fizesse aquilo, ela ia morrer. Como uma pessoa que vai a um psicólogo, ela está com um problema no casamento, ela gosta do marido, mas está tendo atração por outro, gosta da mulher, está tendo atração por outra, está tendo atração homossexual, está tendo atração por crianças, ou é um ladrão. A psicologia fala assim: não é desse jeito não. Embarca nessa jornada. Embarca, deixa fluir. Deus, a consciência da pessoa está mostrando para ela que o desejo por outra pessoa do mesmo sexo é errado, o desejo por trair seu esposo, sua esposa é errado, mas a psicologia fala: não, deixa fluir. Não é assim. Solta suas asas, né? Toma sua prancha, como diz a música. E ela fala assim: não, Deus não entra nessa questão. Eles fazem a mesma coisa com a Bíblia. Quando você fala de Deus, fica bravo. Sabe que no dia que comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore que era para comer, agradável aos olhos, desejável para o entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Ou seja, ela estava querendo a árvore, mas não tinha ninguém para incentivar ela. Se o psicólogo ali, eu acho que ali era o próprio diabo, a antiga serpente, ele não ia fazer isso. Mais um exemplo, né, numa consulta, ele ia mandado embora na hora. Numa consulta de um psicólogo, se ele fosse cristão mesmo, ele ia falar assim: não, você está errado. Você está sendo tentado a desobedecer a Deus. Se você quer deixar seu marido, você está querendo trair sua mulher, está tendo esses pensamentos homossexuais, você tem que reprimir isso, que são coisas demoníacas. Ela automaticamente seria mandada embora do emprego de psicólogo, mas aquela pessoa ouviria a verdade. Aqui é a mesma coisa. Ela viu que ela só precisou de um incentivo. E o psicólogo é esse que dá o incentivo. As pessoas às vezes elas não querem praticar tal coisa, porque as consciências delas estão acusando. Se fosse uma coisa boa, ela não precisava se preocupar em ir lá no psicólogo para saber. Ela automaticamente faria e se sentia melhor. Mas no começo, note que no começo, a pessoa reluta contra aquele pensamento, porque ela sabe que não é bom. A consciência dela mostra que aquele pensamento é ruim. Só que ela vai se consultar com um psicólogo e pasmem, esse pensamento psicológico já passou para as pessoas. Hoje a pessoa não precisa ir no psicólogo, porque a psicologia já entrou na mente das pessoas, a falsa ciência, e ela entra na mente das pessoas. Ou seja, esse conselho você não precisa nem ir num psicólogo profissional para ele te falar isso. Qualquer pessoa vizinha do seu lado, ele fala para você isso.
Não, olha, não é errado não. Fazem o mesmo papel do psicólogo e do diabo. E a Bíblia diz o quê? Que a partir daquele momento, eles souberam que estavam errados. Mais ainda, não mudou. Sabe o que mudou na vida deles? Antes ela sabia, mas não tinha vergonha de Deus. Ela sabia o que era certo e o que era errado. Né? Só que ela quis ser independente. Quis ser independente de Deus. A palavra ali, conhecedor do bem e do mal, ela vai para esse ponto de ser liberto, né? ter a sua autonomia para fazer as coisas sem precisar de Deus. Leve engano, porque nós nascemos da mente do Criador. Então nós temos que, para viver em harmonia, temos que viver em harmonia uns com os outros e com Ele principalmente. Essa falsa ideia que a psicologia prega, que nós devemos viver em harmonia, é a metade só da verdade. Só que devemos viver em harmonia com Deus primeiramente e depois com o nosso ser humano. Porque a Bíblia diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus todo o coração, todo o entendimento e o próximo como a ti mesmo. Então o primeiro dos mandamentos é estar ligado a Deus. E o diabo enganou a mulher ali na Jardim do Éden, e o homem comeu esse fruto de propósito, sabendo que já tinha acontecido com a mulher, que foi pior ainda. E Deus disse: a terra é maldita por sua causa. Olha, e todos os dias da vida fosse tomado da terra e voltará a ela. E o Senhor disse: então disse o Senhor, eis que o homem se fez como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Naquela situação. Então, olha só, o diabo, assim como o psicólogo, vou fazer aqui um jogo de palavras. O psicólogo, o homem está no Jardim do Éden, o teólogo, o psicólogo está lá no coisa. O homem, ele pode não comer do fruto da árvore do bem e do mal, só que ele procura o conselho de alguém para fazer. A mulher, no caso, ela pode simplesmente rejeitar e ficar com aquilo que Deus falou. No caso do casamento, ficar com sua esposa, seu esposo, não ter relações sexuais homossexuais e outras coisas mais, roubar, matar, usar droga, todos os tipos de males que têm destruído o homem, porque isso destrói o homem, não Deus. Eles tinham o quê? A árvore da vida para comer. Só que eles escolheram comer a árvore da morte. Simples assim. É o que acontece com uma pessoa que aconteceu que ela acabou de comer e já viu que tinha feito coisa errada. Assim é com essas pessoas. Elas se traem pelos conselhos dos psicólogos, das pessoas psicólogas que tem hoje, e elas traem uns aos outros e depois sofrem as consequências no próprio corpo. Ficam em depressão, que é possessão maligna, se matam muitas vezes, se drogam, se alcoolizam para tentar esquecer o erro que fizeram. E muitas vezes não dá para voltar atrás, como foi o caso aqui de Gênesis. E Deus, ele fala o quê? Há um relato aqui: vamos tirar eles daqui para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente nessa condição. Então a morte ali eles pregam errado também. Né? Eles falam que morreu, acabou. Algum ramo da psicologia fala que você vai reencarnar, como o Espiritismo fala, você vai virar uma borboleta. E Deus, ele deu uma chance para o homem. Olha, você vai trabalhar, suar o teu osso, vai sofrer, até que você volte para o pó. Até que você saiba que o que você fez custou para você sua vida. Então o que acontece é que nós, quando fazemos algo errado, daquilo que Deus mandou, não nos mandou fazer, e a gente faz e a gente paga pela consequência. Só que esse não é o fim. Não é o fim. Se você traiu sua esposa, traiu sua mulher, está nas drogas, na bebida, não deixe o diabo acabar com você naquela situação. Reconheça e volte atrás, para que Deus possa fazer novamente
a sua vida é uma bênção. Não pense que está tudo acabado. Não ouça a voz da cobra, do psicólogo, que mente para você dizendo que não tem mais jeito. Tem jeito sim. E a morte, ela pareceu que uma sentença, mas foi uma segunda chance. Porque quando Deus fala para a cobra não venceu. Note que o intuito da cobra aqui, que é o diabo, era fazer o homem pecar, porque ele já tinha pecado. Já tinha caído. E ele recebeu uma sentença. Que o Senhor disse para ele assim: o Senhor disse à serpente, o diabo, porquanto fizeste isso, serás maldita dentre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Andarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E essa ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Então, a sentença aqui, sabemos que se cumpriu em Jesus, por inimizade entre ti e a mulher, a sua descendência e a descendência dela ferirá a sua cabeça, e você será ferido no calcanhar. Então, note que a cobra aqui seria ferida no calcanhar, seria ferida na cabeça. Então, ela estaria no dia que a semente da mulher estivesse lá, que é o próprio diabo, né? Então, vamos evitar. Se fizemos algo errado, pedimos perdão para Deus. Não precisamos ir em psicólogos. Vamos atrás das Escrituras, que o Senhor nos dá a solução correta para as nossas vidas. Vamos esquecer os falsos mestres, a falsamente chamada ciência, da qual a Escritura faz parte, a psicologia, perdão, e vamos voltar para as Escrituras. A Bíblia é um livro tremendo, maravilhoso, você encontra muitas respostas nele, muito conforto para os seus desalentos. Não vou dizer aqui que a Bíblia é o maior psicólogo do que tudo, porque a psicologia ela tem um lado oculto, mas a Bíblia é o tratado de conselho melhor do mundo que tem. Se você pegar o livro dos budistas, lá só vai ter filosofias vãs e coisas que a maioria das pessoas não entendem. Se você pegar o livro do hinduísmo, só tem coisas abstratas, sem conexão nenhuma. Se você pegar o livro dos muçulmanos, só tem guerras e mortes e mandando as pessoas odiarem as outras. Se você pegar os livros de Allan Kardec, a reencarnação é a doutrina mais cruel de todas. Porque você reencarna, supostamente, e você nasce uma criança e não sabe nem quem você foi, você começa a pagar por erros que você nem sabe qual é que você cometeu. Já as Escrituras falam o quê? Que nós nascemos na condição de filhos de pecadores, herdando esse pecado. E outra, acabamos fazendo a mesma coisa do que os nossos pais fizeram. Pecamos do mesmo jeito, desobedecendo a Deus igual a Adão e Eva, fazendo as mesmas coisas que eles fizeram, desejamos as coisas que não é para ser desejadas, desobedecemos a Deus. A reencarnação idiota fala que o homem nasce de novo, um bebezinho tem que aprender a ler de novo, escrever de novo, aí vai para um centro espírita para saber quem ele foi antigamente para pagar o pecado. Muitas dessas pessoas que morrem, então, segundo a doutrina da reencarnação, que morrem nas sarjetas, eles nem tiveram a oportunidade de saber quem eles foram, pagaram por um preço que ele nem sabia que ele fez aquilo. A Bíblia não deixa claro. Quando o salmista Davi escreve no 51 que em pecado fui gerado e iniquidade me deu à luz a minha mãe. Ou seja, o homem já sabe o que é certo e o que é errado em dado momento da sua vida, em dada idade. Porque nós nascemos com essa consciência. Diferente da reencarnação, diferente da doutrina budista e hinduísta, que um dia seremos nada, né? Um dia não existirá nada, então esse é o paraíso, não existe nada. Diferente da doutrina satânica das TJs, que falam que nós reencarnaremos
também não ressuscitaremos, reencarnaremos, eles falam. Eles pregam ressuscitação, ressurreição, mas o que eles creem é na reencarnação. Eles dizem que Jesus ressuscitou num outro corpo. E isso não é ressuscitar em outro corpo, porque o corpo ele nasce. Se ressuscitar em outro corpo, isso quer dizer ou encarnação ou possessão. Isso só quem faz, possessão só quem faz são os demônios, e reencarnação não existe. Então Jesus ressuscitou o seu corpo. A ressurreição é o seu próprio corpo. Né? Então, todas essas religiões não dão. O que eu acho estranho é que a psicologia ela dá um aparato a todas as religiões. Ela tem traços de todas as religiões, menos do Evangelho. Porque o Evangelho é totalmente contra as outras religiões. Contra, literalmente. Nós não tomamos posição. Enquanto o ímpio toma uma posição firme contra as Escrituras, nós, os cristãos, ficamos em cima do muro. Ai, nós não podemos falar, né, diretamente. Nós vamos estar deixando as pessoas tristes. Enquanto o Teoria da Evolução, ele fala, não acredito na Bíblia. Não, eu não creio e acabou. É lenda. Aí aquele falso, o crente que fica tentando ser meio que agradando mineiros e goianos, ele fala, não, é que o cientista provou tal coisa. Fala a mesma coisa, eu não acredito também. Olha, eu não acredito que a Terra seja uma bola, eu não acredito na psicologia, eu não acredito na teoria da evolução, eu não acredito na ciência moderna. A medicina é uma coisa, não é ciência moderna, a medicina é medicina. Se você desassociar uma coisa da outra, você vai ver que é totalmente diferente. Eu não creio na teoria da evolução, é mentira. Eu creio na Bíblia 100%, nas Escrituras Sagradas. Eu creio no relato de Gênesis 1, que há águas lá em cima do firmamento. Você vai ver que Deus colocou águas acima do firmamento. No firmamento ele colocou o sol, a lua e as estrelas. Não criou planetas. Então ele colocou água lá em cima. Eu creio que existe água lá em cima, não um universo infinito. Tem crente que fica, não, mas a teoria da bola, a Terra, não sei o que, plana. A Terra é plana e acabou. A Terra é um planeta, um planeta não, o planeta não existe. A Terra é a Terra, e existe o Sol, a Lua e as estrelas. Só isso que Deus criou. A Terra não gira em torno do Sol. Porque a Bíblia diz que Josué, o Sol parou e a Lua parou. Então quem só para quem está girando, não foi a Terra. Ah, naquela época tinha um conceito. Que conceito? Conceito o quê? Deus ia falar uma mentira então? Não tem esse negócio de ponto de vista. Ah, o ponto de vista deles na época. Não, o Sol parou e a Lua parou. E pronto, acabou. Porque a Terra não move-se. Senão Deus teria falado. Qual seria o problema de Deus falar? Ó, Deus parou a Terra e o Sol foi. E ainda que Deus tivesse parado a Terra, segundo a teoria dele, se a Terra fosse uma bola, nem se encaixa com esse relato. Porque segundo eles o Sol também está girando. E a Lua também. Então mesmo que a Terra parasse, era para a gente ver. Se ela parasse, ainda era pra gente, o Sol não podia parar, né? Segundo o relato desse livro, se a Terra fosse uma bola girando, e o Sol também, e a Lua também, se a Terra parasse, conforme alguns evangelhos tentam colocar a teoria da evolução junto com a Bíblia, não, eles tinham a visão de que quem parou foi a Terra, porque ele está aqui. Só que se você parasse a Terra num universo girando 1.600 km, e mais o Sol girando não sei quantos mil, você ia ver o Sol passando para lá e para cá, uma vez que a Terra parasse, né? Então, a Bíblia fala e acabou. Nós temos que tomar posição. Nós não tomamos e as pessoas do mundo tomam. O diabo toma uma posição, nós não tomamos. No livro de Gênesis aconteceu a mesma coisa. Ela não tomou uma posição. Ela ficou ali vendo aquela árvore, pensando que se o que Deus tinha falado era certo ou errado. E o diabo tomou uma posição e falou, não, o que Deus disse é mentira. Igual hoje. Então, nós cristãos temos que tomar posição. Eu não creio na ciência moderna, não creio. Não creio na NASA, não creio nos Estados Unidos com as suas pesquisas mentirosas. Eu não creio que os animais evoluíram. Não creio e acabou. Não discuto, eu não creio no ateísmo, não interessa. Mas isso foi provado pela ciência. A ciência é ateísta. Então tudo que ela provar, ela vai querer provar. É igual o negócio dos dinossauros. Só acha osso de dinossauro quem procura. É aquela coisa que eu falei. Se os dinossauros tivessem existido, como que eles foram extintos? Grande daquele jeito. Tem um problema para aqueles que defendem que os dinossauros foram entrar na arca. Que os dinossauros não existiram.
Mas aqueles que tentam colocar a Bíblia junto com a teoria da evolução, eles dizem que os dinossauros podem ter entrado na arca. Mas só que os dinossauros eram carnívoros. Depois da arca, Deus permitiu que os animais comessem uns aos outros e nós os animais. E agora? Provavelmente quem teria sido extinto era o homem. A galinha, o pato, o coelho, não os dinossauros, seriam supostamente gigantes. Então, a Bíblia ela dá a explicação, sim. A Bíblia dá a explicação, sim. Ah, porque teve animais que foram extintos no dilúvio. Não. A Bíblia diz que de uma espécie de cada animal, um par de cada espécie, Deus colocou dentro da arca. 2 pares, cada um na arca. E depois esses animais que saíram da arca que povoaram o mundo de novo. Então eles têm os que existiam antes do dilúvio, existem depois também. Então é muito interessante a gente crer nas escrituras e abraçar elas. E tomar nossa posição e acabou. Então vamos começar a combater psicologia. Eu não creio na psicologia, eu não creio na teoria da evolução, eu não creio na terra bola, eu não creio na NASA, eu não creio na televisão, eu creio nas escrituras. E o mundo, ele abraça a oposição. Ele diz que não crê na escritura e pronto, acabou. Aí o crente fica tentando ser meio que amigo. Ah, não, mas aí, né? Não crê. Não crê nas coisas que o mundo te oferece. Crê nas escrituras. Porque no final das escrituras, no final só, a palavra de Deus vai permanecer. E aquele que não obedeceu será jogado no lago de fogo, enxofre, que dura para todo sempre. Então fica aí. Engraçado são essas pessoas que tentam, eles não creem na Bíblia, mas eles tentam tirar essas passagens das Escrituras, como é feito na crítica textual que nós falamos ali. As palavras que falam do inferno, que falam do jejum, que falam que Jesus é Deus, que falam da nossa salvação. Eles não creem nas Escrituras, mas estão trabalhando para tirar essas passagens da Bíblia. Agora, recentemente, um endemoniado chamado Jean Willis, ele quer proibir a Bíblia no Brasil. É doente. Quer tirar textos que ele acha ofensivos. Então não toma posição, esses caras tomam posição. Os crentes não tomam posição, esses caras tomam. Nós não vamos lutar contra eles em congresso nenhum. Só que vamos pregar no dia a dia, para as pessoas que a gente conhece, essas verdades. Nós não vamos se candidatar a político para ir lá falar com eles. Aquilo lá está perdido. O mundo, o reino dos céus é feito entre pessoas e pessoas, não em governos. Então que o Senhor possa nos dar a oportunidade de sempre estar falando a verdade, em nome de Jesus. Me dê essa oportunidade, que o Senhor possa nos conceder mais oportunidades para falar da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.